No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o respeitável Sr. João Santana, um homem cuja presença sentida até hoje pela comunidade em que viveu. A notícia chegou com a tristeza de um relógio de cuco, interrompendo brevemente o tédio da rotina. Na Rádio Nacional, a notícia já foi lida e em muitas casas de Vila Feliz, os olhos se envergaram das telas dos telejornais. Nascido na Vila Tranquila de Santa Esperança, no ano de 1952, João Santana cresceu imbuído do espírito de trabalho e carinho por seus semelhantes. Filho único de um sargento-mor e dona de casa dedicada, aprendeu desde pequeno que o amor pela família é a base da vida. Formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, ele foi conhecido nacionalmente por seus esforços na agricultura orgânica, sendo _startado como o pai da agroecologia. _start de seu próprio quintal e mentor de muitas famílias. João dedicou a vida ao ensino e incentivo à agricultura sustentável. Em sua casa, no bairro Jardim das Flores, sempre houveram olhos mais velhos que acolhiam o sol nas janelas à tarde. O cheiro de pão fresco amontoado na cozinha e a neblina da manhã sobre a horta são apenas algumas das imagens que permanecerão para sempre no coração de quem teve a sorte de conhecê-lo. Por sua dedicação incansável ao meio ambiente, recebeu inúmeros reconhecimentos pelo governo federal e estadual, como a Ordem do Mérito Cultural em 2018. A sua luta contra a fome mundial rendeu-lhe o título de Homem do Século pela revista Vida Rural no ano de 2007. João Santana sempre foi um homem que acreditava fermosamente na educação e na promoção social, tendo sido _start da sua própria fundação, que ajuda crianças carentes a terem uma educação sólida. Seu nome foi citado no telejornal da Globo dezenas de vezes, destacando as suas obras sociais e o trabalho desenvolvido com a comunidade. Em sua casa, sempre havia um relógio de cuco que marcava o tempo dos sonhos que ele construía e do amor que ele compartilhava com seus parentes mais próximos. João Santana, pai, avô, irmão, tio e amigo, será sempre lembrado como um homem capaz de mudar vidas, uma espinha dorsal da agricultura brasileira e um modelo a ser seguido. A sua morte deixou um buraco vazio no coração de todos que o conheceram, mas seu legado viverá para sempre na terra que ele amava tanto, e suas mãos continuarão plantando sementes nela. Ao falecer aos 74 anos, em 15 de março de 2023, deixa um legado inesquecível, uma floresta que cresceu de um sementinho e uma luz que continuará a brilhar para sempre. Hoje, a vida de Maria do Carmo Pinto, mulher de 81 anos e icônica figura da nossa comunidade, veio a um fim. Cidadã honrada de um povoado chamado Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, ela deixou para trás uma rica herança de amor e dedicação. Nascida em 1939, em uma família pobre que vivia nas proximidades da Estrada de Ferro, Maria do Carmo cresceu entre o esplendor das florestas mineiras e a dor de uma vida humilde. Aos 9 anos, perdeu seu pai num acidente no trabalho na mina. Desde então, ela prometeu que um dia construiria algo maior para sua família e comunidade. Aos 18 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde estudou enfermagem em uma prestigiosa escola. Após 3 anos de dificuldades e lutas, Maria do Carmo tornou-se uma das primeiras mulheres da sua vila a se graduar. Ela sempre lembrou que foi o amor da sua mãe e seus irmãos que a sustentaram nesse caminho difícil. Em 1964, ela retornou à Lagoa Dourada como uma enfermeira qualificada. A partir de então, ela trabalhou incessantemente no Hospital Municipal, onde dedicou quase 50 anos ao cuidado dos pacientes mais necessitados. Maria do Carmo foi reconhecida como a mãe da saúde em sua terra natal e recebeu muitos prêmios por seus serviços. Em 2015, ela foi homenageada com o Prêmio Jorge Amado pelas suas contribuições para a saúde pública na região.
Mesmo após se aposentar, ela continuou visitando pacientes em seus domicílios e cuidando de crianças doentes que necessitavam de atenção especial. Sua dedicação era sem limite e seu coração abrangente. Maria do Carmo nunca se casou, mas dedicou toda a sua vida a cuidar de suas 3 irmãs mais novas, que ela considerava filhas. Seu lar sempre foi aberto para todos os que necessitavam de um abrigo e seu coração foi amigável para qualquer pessoa que passasse pela porta da sua casa. As paredes de sua casa eram cobertas por fotografias de santos, que ela acreditava protegissem a casa de qualquer mal. Ela também cultivou uma bela coleção de orquídeas, que ela cuidava com muito amor e dedicação. Maria do Carmo sempre foi uma leitora ávida e gostava de compartilhar seus conhecimentos com os outros. Ela era conhecida por organizar encontros literários em sua casa, onde os participantes se reuniam para discutir livros clássicos brasileiros. Em 2015, ela sofreu um derrame que a deixou paralisada. A partir daquele momento, seu mundo se reduziu a uma cadeira em sua casa, mas ela continuou escrevendo poemas e cuidando de seus amados lírios. A morte de Maria do Carmo foi um golpe para toda a nossa comunidade. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e em todas as rádios locais. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma matéria de capa, descrevendo sua vida como uma história de amor e dedicação. Hoje, enquanto a terra descansa para lembrar de Maria do Carmo, nossa casa ficará mais frígida sem o cheiro de goiabada que ela sempre deixava em sua mesa. Mas seu legado vive em cada pessoa que ela tocou a vida e em todos os cuidados que continuam sendo prestados às nossas comunidades. Maria do Carmo, você é lembrada como uma flor que nunca morreu, eterna, bela e deslumbrante. A sua casa continuará aberta para todos aqueles que em _start assistam, que precisam de um abrigo, e o cheiro de goiabada continuará a lhe recordar. Você é o sol da manhã em nossas vidas, e nós, seus amados filhos, prometemos manter vivo seu legado para sempre. Que descanse em paz, Maria do Carmo, nossa querida mãe e benfeitora. Na alvorada de Salvador, onde o sol derrama luz sobre os telhados coloridos, nasceu o ventre da musa um grande poeta, Gilberto Gil, cuja vida é um hino à criatividade e à liberdade. Ele emergiu dos laços do tempo, desafiando as cerimônias feitas, ao som das batidas de samba que vibram na veia brasileira. Criança, ele já ouvia os ritmos da terra em suas mãos, e as cordas do violão se tornaram sua voz. Em seu coração, a música era um oceano encantado onde as notas se fundiam com a lua cheia do recôncavo. Ao longo dos anos, Gilberto Gil caminhou pelos caminhos da inovação e da descontração. Seus versos foram cantados em salões luxuosos de Copacabana e em rústicas casas do sertão. A música não tinha fronteiras, era uma língua que falava pelo coração das pessoas. O tropicalismo foi um dos mapeamentos do seu caminho, onde as flores do reggae e da bossa nova germinaram em harmonia com o samba. As batidas de sua guitarra tocavam nas ruas, em festas populares, e sua voz marcante se juntava às risadas e aos olhares de amor das pessoas. Gilberto Gil não se contentou em ser apenas um cantor, ele foi o intérprete da vida, em suas múltiplas faces. Seu talento político levou aos cargos mais elevados do país, como ex-ministro da Cultura. Ele lutou pela diversidade cultural e pela liberdade de expressão, defendendo que o Brasil fosse um país aberto às inovações e ao diálogo. No entanto, a vida não é apenas o brilho dos palcos e os elogios da crítica. Gilberto Gil viveu momentos de dificuldade e solidão, mas sempre se erguia mais forte, como em _start, um guerreiro do amor e da criatividade. E hoje, a música de Gilberto Gil continua vibrando em nossas vidas. Seus versos são o testamento da esperança, do amor e da liberdade. Ele é uma luz que ilumina os caminhos da gente, mostrando que mesmo nas horas mais escurecidas, a música pode ser nosso refúgio e nossos solários. Então, o legado de Gilberto Gil vive no coração da gente brasileira, em suas músicas, sonhos e luta pela diversidade cultural. Ele é um símbolo da força e do espírito brasileiro, e sua vida é uma odalisque aos pés das estrelas. Em Salvador, naquele verão enfeitado por soles dourados, onde a açucarada malachava com sal, surgiu Gilberto Gil, um nome como sonho, uma promessa de canções. A vida se desdobrava em rítmica de mercadinhos coloridos e igrejas que cantavam ao som do mar,
numa batida cultural que só o Nordeste sabia conter. A casa do Gil era um templo cheio de música, onde os vibrantes sons se confundiam com o coração batendo no peito do menino. A mãe, sussurrando versos de Tom Jobim, e o pai, apertando as cordas da vida como num piano, instilaram nele a paixão por notas e acordes, sem saber que assim estava moldando um mito. Os dedos de Gilberto eram pequenos punhos que se animavam ao tocar o acordeão, como pássaros liberados do ninho. Aquele instrumento era sua voz, um sinônimo de emoções e sonhos encarnados. Eles dançavam juntos no cenário da vida, acompanhando o ritmo do coração que latia para a música. Em cada nota, Gilberto Gil desenhava uma linha verde para um futuro cheio de melodias e harmonia. Cresceu cercado pela riqueza da sua terra, onde a tradição se fundia com o presente, onde o futebol é o hino do povo e a música o céu de seus sonhos. Naquele pequeninho que sorria às igrejas e dançava nos mercadinhos, nasceu um gênio musical, cujos sinais eram como chamas no céu da Bahia. A vida se desdobrava em melodias, e Gilberto, com suas mãos sósias, tocava a música do mundo, enquanto o coração batia ao som de sua terra. Aquele menino que improvisava canções para sua mãe, tornou-se um astro no céu da música brasileira. E aquele acordeão, seu amigo e companheiro, despertara o talento de uma geração. Gilberto Gil, aquele sonho que nasceu em Salvador, levantou a voz do Brasil, cantando em harmonia com sua terra, como uma promessa de futuro cheio de música. A juventude de Gilberto Gil era um balcão de cores, um misto de samba e blues, onde cada nota era uma gota daquela água viva que é a música brasileira. Aquele tempo, essa terra, aqueles olhares que se cruzavam num cenário cheio de esperanças, de sonhos, foi o berço do genial músico. Gilberto se aventurava nas profundidades dos estudos musicais como um marinheiro que abre as armas para explorar os mares. Com a saudade das composições que estavam por vir, ele mergulhava nos recursos do violão e da voz, enquanto o sol derramava suas luzes sobre o Rio de Janeiro. Aquele ambiente artístico efervescente dos anos 60, como o carnaval que sempre ressuscita os mortos, foi a alma mater do músico. Inspiração veio das mãos de mestres como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Baden-Powell, cujo amor pela música brasileira se transformou em uma espécie de cápsula do tempo, que Gilberto absorveu com a mesma facilidade com que a natureza captura o sol nas suas plumas. Nesses festivais estudantis, onde as canções eram um leque de armas, Gilberto Gil enfrentou os desafios políticos e sociais da época, sem medo de questionar a realidade. As batidas do samba se misturavam às risadas de esperança que ele fazia surgir do meio dos problemas. E assim, suas primeiras canções ganharam destaque, como um sol nasceu num céu nu. Com essa poesia engajada e crítica, Gilberto Gil se consolidou como músico, sendo a determinação seu principal compasso. E o apoio de amigos e parceiros artísticos, como notas em uma partitura, fortaleceu sua identidade musical. E assim, a vida de Gilberto Gil se transformou em um hino da música brasileira, onde cada nota é uma história, e cada história é um canto para o amor, para a esperança, para a vida. E aquele balcão de cores continuou iluminando o caminho do músico, como o sol que não se esquece de derramar suas luzes sobre o Rio de Janeiro. Gilberto Gil, aquele astro que ilumina os céus da música brasileira, nasceu em uma cidade maravilhosa, onde o sol brilha mais intensamente, Salvador. Aquele sol dourado que brilhou em seu peito e espírito, enquanto bebia a água do rio Todos os Santos, a fim de nascer como um criador de canções sem limites. Ele cresceu no meio das alegrias e doras da Bahia, com o som dos tambores batendo em seu peito e as vozes das mães cantando lindas canções para seus filhos. A sua infância foi marcada por um amor desmedido pela música, uma paixão que acendeu suas veias de criança, transformando-o em um jovem sonhador, sempre com a cabeça cheia de sonhos e canções. Aos 20 anos, ele surgiu do lar da sua mãe, como uma flor de inverno, florescendo no meio do frio, com um violão na mão e um sonho de fazer música que poderia curar os corações quebrados. E assim começou a sua jornada, em busca da felicidade e da liberdade, através das notas, acordes e versos das suas canções. Com o tempo, ele criou obras-primas, como aquele abraço, que é como um abraço de Deus em nossa alma, uma embalada de amor e esperança, um abraço para todos os coraços quebrados. E Refazenda, que é como o ritmo do coração da vida brasileira, uma canção que fala da luta e da resistência, da esperança em face das dificuldades e das lágrimas em face da tristeza.
Como um herói da cultura brasileira, Gilberto Gil foi obrigado a enfrentar a tempestade da ditadura militar, mas ele nunca se rendeu. Ele transformou o exílio em um poema de liberdade, escrevendo canções que falavam do sofrimento e da esperança, do amor e da união. A sua influência ultrapassa as fronteiras do Brasil. Ele se tornou um artista global, um líder cultural e um mensageiro de paz. Seus discos ganharam o Grammy, ele foi homenageado por universidades de todo o mundo e, em 2003, ocupou o cargo de Ministro da Cultura no Brasil, onde promoveu a diversidade e a criatividade como caminhos para uma sociedade mais justa e inclusiva. Gilberto Gil é um artista múltiplo, que se expressa através da música, da poesia, do design e da política. Ele é uma luz que brilha no meio do caos e da dor. Ele é o sol que resplende em seu peito, iluminando as vidas de todos aqueles que tiveram a sorte de ouvir suas canções e conhecer sua paixão pela vida. E, assim, ele continua a fazer música, cantando a história do Brasil em cada nota, em cada palavra, em cada coração que se abre para o amor e para a esperança. No coração do Brasil, onde o sol se abraça à terra com um beijo de fogo, surgiu uma luz. Gilberto Gil, a estrela que iluminou as sombras da música brasileira. Seus olhos eram reféns das infinidades do mar e do céu juntos. Sua voz, uma balada de amor para o paz, um hino à liberdade de ser, de criar, de amar. Ele nasceu no calor da capital, Rio de Janeiro, onde os ritmos vibram em cada alvenaria e as notas voam como pássaros ao longo dos caminhos. Nas ruas, a música era um rio vivo, e ele, uma das folhas que se desprezam no andar da água. Desde cedo, aprendeu a cantar com a vida, com o vento, com as ondas do mar e os horizontes de coral e vermelho da terra. Aos poucos, Gilberto começou a escrever suas próprias notas, compôs seus próprios ritmos, construiu seus próprios sonhos. E assim nasceu uma revolução, a música que falava em nome do Brasil, a música que se abriu caminho para o mundo. Com ele na frente, a música brasileira parou de ser um segredo escondido e passou a ser a voz do país, a letra da vida de todos nós. Mas Gilberto Gil foi mais do que um músico, foi uma força, uma luz que ensinou a gente a coragem de se levantar e caminhar pelo mundo sem medo, com a cabeça erguida, cantando suas próprias canções. Ele mostrou que a liberdade de expressão é um direito que nunca pode ser esquecido, que sempre deve ser defendido, mesmo em face da tempestade mais feroz. Ele foi o porta-voz da diversidade, uma voz forte e generosa que levou a música brasileira para lugares distantes. Mostrou que nossas raízes são como as raízes de uma árvore, profundas, firmes e capazes de nutrir a vida. E ele fez tudo isso com amor, com alegria, com uma sorrisa sempre pronta para despertar o sol em nossos corações. E hoje, quando pensamos em Gilberto Gil, não podemos nos esquecer de seu legado. A música brasileira abrangendo o mundo, a liberdade de expressão como uma luta eterna, a diversidade como um tesouro que deve ser preservado e respeitado. Ele é o símbolo da resistência, da inovação, do amor ao Brasil, e sua luz continua brilhando em todos os cantos do mundo, como uma promessa de uma vida cheia de música, de sonhos e de amor.